Ei, me fala uma coisa, será que eu posso confiar 100% nas Sagradas Escrituras? Afinal de contas, a Bíblia precisa passar por uma atualização? Será que ela serve ainda para os nossos dias? Afinal de contas, como a Bíblia surgiu? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para fazermos a inauguração, a primeira aula, tá? Do primeiro trimestre de 2022, é isso mesmo, tá? Hoje nós vamos iniciar um novo trimestre, estamos iniciando um novo ano e eu quero desejar a todos vocês que a mão poderosa do Eterno continue sobre a vida de vocês. Que esse ano que nós estamos iniciando seja um ano ainda mais próspero, um ano ainda mais de conhecimento, um ano ainda mais onde nós possamos conhecer mais de perto o verdadeiro Deus, que possamos ter uma intimidade muito mais profunda com o Espírito Santo e com as Sagradas Escrituras. O meu desejo é que a mão dele, que o Espírito Santo, que o abraço dele continue sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, que a sua vida venha realmente ser impactada pela presença do Espírito Santo de Deus e que a boa palavra de Deus continue inundando o seu coração e a sua casa, que a mão de Deus realmente continue sobre a vida de vocês. Eu espero que vocês continuem comigo durante o ano de 2022, que eu tenho certeza que vai ser um ano ainda mais abençoado, ou um ano abençoado como foi o ano de 2021. Vamos lá, lição de número 1, que tem como título A Autoridade da Bíblia. Tava me esquecendo, para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho que você pode clicar e se inscrever nesse canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui, tá bom? E se você for um inscrito no YouTube, vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo aqui para vocês. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário, porque eu leio todos os comentários, e de compartilhar com alguém, porque isso é muito importante. Lição 1, a autoridade da Bíblia. A leitura bíblica em classe se encontra no Salmo 119, do verso 1 ao verso de número 8. Tópico 1, a origem da Bíblia e a revelação divina. Querido, ponto 1, a origem da Bíblia. A primeira coisa que nós precisamos pavimentar, que nós precisamos colocar como princípio, tá, nesse trimestre e na nossa vida, é que a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática. Ponto. Não existe nenhum outro livro, não existe nenhum outro mecanismo que guia a minha vida, que guia a igreja, a não ser as Sagradas Escrituras. Eu vou repetir, a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática para guiar a minha vida e para guiar a igreja. Ok? A minha vida não é guiada por profecias, embora elas existem, tá? Ela não serve para guiar a minha vida, ainda mais se tratando de doutrina bíblica, ok? A Bíblia, ela é a única regra de fé e prática. Uma outra coisa, a Bíblia precisa ser atualizada? Não. A Bíblia, ela é suficiente. Ok? Ela é suficiente. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima, o vídeo já está aqui em cima, sobre a inerrância das Escrituras Sagradas. Eu fiz esse vídeo há 4 anos atrás, eu vou deixar o link aqui em cima, sobre a inerrância da palavra de Deus. Querido, preste atenção, então a Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia não precisa passar por uma reforma, ela é suficiente. Por quê? Porque nela não contém nenhum erro. Fábio, eu posso acreditar na Bíblia piamente? Você pode. A Bíblia não contém nenhum erro, porque ela é suficiente, ela é única e ela é singular.
como ela, não existe nenhum outro livro na qualidade dela. Ela é o livro acima de todos os livros, ok? Então, sobre o ponto, a origem da Bíblia, eu quero salientar 4 ideias. A primeira ideia é, aonde nasce a Bíblia? Sabia que a Bíblia não nasce aqui na Terra? Ela nasce no céu. Olha 2 Pedro, capítulo 1. Leia o verso 20 ao verso 21. No final do verso 21, o texto diz que quem produziu isso, a iniciativa não foi humana, a iniciativa foi do céu, foi do Espírito Santo. Ou seja, então a Bíblia não nasce na terra, ela nasce no céu. A segunda verdade que eu extraio de 2 Pedro, capítulo 1, do verso 20 e 21, a segunda verdade que eu extraio é, ela foi produzida no céu. Fábio, mas foi lá que ela foi escrita? Presta atenção no que eu vou te dizer. Essa caneta, antes de ela ser fabricada, tá? Na verdade, eu vou usar uma outra palavra que vai ser a minha 4ª ideia, tá? Antes de ela ser materializada, ela nasceu aqui dentro, ó. Ó, vamos ver se para nesse cabeção aqui. Pera aí, ó, aqui, ó. Antes de ela aparecer, antes de ela ser materializada, ela nasce aqui dentro, ela nasce na cabeça. Ou seja, ela nasce no mundo das ideias. Então a Bíblia foi produzida no céu. Olha que interessante, a terceira ideia que eu aprendo aqui de 2 Pedro é que ela foi produzida não por qualquer homem. É tão interessante, leia o verso 20 e o verso 21. Ela diz que ela não foi produzida por homem algum, mas depois ela salienta, ela qualifica que tipo de homem poderia materializar, não produzir, materializar aquilo que o Espírito de Deus ia produzir, ou estava produzindo. Não é qualquer tipo de homem, somente os homens santos. Então a terceira verdade que eu aprendo é, não é qualquer homem, não é qualquer ser humano que poderia ter escrito ou sido instrumento do Espírito Santo para produzir as Sagradas Escrituras. Apenas os homens santos, mas a palavra santo aqui não é santidade, não é a ideia aqui de super-homens, mas de homens separados, homens que Deus olhou e Ele desejou que aqueles homens materializassem aquilo que o Espírito de Deus tinha produzido na eternidade. Aí a Bíblia diz que os homens santos de Deus escreveram, produziram, na verdade, aí eu aprendo a 4ª verdade, eu gosto muito dessa palavra, eles materializou na terra o que estava sendo produzido no céu. Olha que interessante, aquilo que nasce no Espírito, aquilo que está dentro da mente dele, é materializado no mundo nosso. Então isso é muito interessante. Então essas 4 verdades eu aprendo na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, do verso 20 ao verso 21. Ela nasce no céu, é produzida no céu, não por qualquer homem, teve que ser homens santos, homens separados, homens que Deus quis. E a 4ª ideia que eu aprendo foi materializada na terra. Aí eu preciso perguntar para vocês, para que a Bíblia serve? Qual é o propósito da Bíblia Sagrada? Por que esse livro foi produzido? Será que esse livro foi produzido para revelar Deus? Ou para provar que Deus existe? Sabia que a Bíblia não tenta provar a existência de Deus? Então, olha que interessante, anota essa. A Bíblia foi escrita não para provar Ele, mas para revelar Ele. Olha que interessante. A Bíblia não é um livro que tenta provar a existência dele. A Bíblia, sim, revela quem Ele é. E não se preocupa em prová-lo a sua existência. A Bíblia se preocupa em revelar de uma forma simples, única e singular quem Ele é. A Bíblia não tenta não tenta explicar quem Ele é. E não tenta explicar se Ele realmente existe. Simplesmente revela. Simplesmente aparece esse ser que se relaciona
com o ser humano. Ponto 2, a revelação geral. Então, olha só, nós já vimos um pouquinho sobre a origem da Bíblia, agora vamos ver um pouquinho como que Deus se revela, tá? Deus se revela no perpassar do tempo de algumas formas, tá? Uma das formas é Deus se revela na revelação geral, que é o ponto 2. Dentro da revelação geral, ele se revela na história. Como se ele se revela na história? A própria maneira em que os governos vão se formando, em que a Constituição, em que os seres humanos vão constituindo as suas constituições, da maneira que eles vão elegendo os seus presidentes, os seus reis, enfim, essa maneira de governar, de fazer política aqui na Terra. Você sabia que isso revela Deus cuidando da história? Deus se revelando na história? Ou seja, então, quando eu observo as nações, as organizações, a maneira que ela vem se organizando, se comportando dentro de cada período da história, eu consigo entender que existe uma mão que rege essas nações. Porque lá no livro de Daniel vai deixar muito bem claro que quem coloca governador e quem tira governadores é o Eterno. Ou seja, é a soberania dele, é Deus regendo na história. Como que Deus se revela na história? Ele se revela também no universo. Olha que interessante, no universo ele se revela de algumas formas. Primeira forma, nos cosmos. Ou seja, é só eu dar uma olhadinha para o Sol, para a Lua, para as estrelas. É uma forma que eu entendo, é uma forma que eu percebo Deus se revelando. Se eu olho para a natureza, se eu olho para a fauna, eu vejo quem? A mão do Eterno. Eu tenho que tomar muito cuidado com o panteísmo, tá? O que é o panteísmo? É quando eu vejo Deus nas coisas. Por exemplo, o panteísmo prega o seguinte, que tudo é Deus e Deus é tudo, ok? Então, olha só, se eu vejo uma árvore, eu vejo Deus na árvore, está errado. Eu não vejo Deus na árvore ou pela árvore, ok? A árvore, eu olho para ela e eu posso perceber a manifestação de um ser na sua criação. Mas afirmar que Deus está na árvore, como afirmam os panteístas, isso é ante as Sagradas Escrituras, tá? Então, na revelação geral, Deus se revela através dos cosmos, Deus se revela através da natureza, mas entendendo que Deus é criador e que a natureza é criatura, ok? Ela nunca pode ocupar o lugar do Criador. Ponto 3, como Deus se revela no aspecto geral, no ser humano? Quando ele cria a sua imagem e a sua semelhança, é como, olha que interessante, quando eu olho para um outro ser humano, ou se eu olhar para eu mesmo, eu consigo entender e identificar Deus. Porque a Bíblia vai dizer com muita propriedade que o ser humano, ele foi criado, ele foi pensado dentro da premissa do Eterno. Nós não somos mini-deuses, nós não somos deuses, mas Deus nos cria conforme parecido à sua identidade. Ou seja, porque eu penso? Porque ele pensa. Porque eu me comunico? Porque ele se comunica. Porque eu tenho sentimento? Porque ele tem sentimento. Porque eu me movimento? Porque ele não para. Ou seja, olhar para o ser humano é conseguir entender um pouquinho, ainda que na finitude, a manifestação de Deus. Quando eu olho, por exemplo, para um pai que cuida do seu filho, que traz o sustento para o seu filho, eu começo a perceber que existe um ser que nos criou e que a paternidade está nele. Porque se eu cuido dele, dos meus filhos, se eu protejo, se eu às vezes me abnego de coisas para mim e eu dou para eles, eu consigo entender
e visualizar no cotidiano da história humana aquilo que Deus faz na sua infinita bondade. Ou seja, quando eu começo a perceber traços do ser humano na sua plenitude, eu não estou falando de traços de desvio de comportamento, porque o ser humano na sua essência, ele é bom. O problema é que o pecado desvirtuou a essência. E nem precisamos entrar em áreas espirituais para entendermos, tá? Que o ser humano, vamos tirar fora a religião, que ele tem aquele traço negativo, aquele traço ruim. Ele é o antissocial. Ele é o anti-cidadão. É aquela pessoa que não pode viver na sociedade. Por quê? Porque ele não tolera. Ele só pensa nele. E por ele só pensar nele, por ele não tolerar e querer aquilo que não é dele, ele rouba, ele mata, ele estupra, ele faz coisas absurdas. Ele engana, ele mente. E aí ele vai fazendo atrocidades que precisam tirar essa pessoa de circulação, porque ele não pode viver entre seres humanos normais. Então por isso que é muito interessante nós estudarmos o ser humano, porque ele revela parte da essência e do caráter de Deus. Aí nós já entramos no ponto 3, a revelação especial. O que é a revelação especial? É uma revelação direta, que ela não faz curva, tipo assim, ela não manda mensagem, ela é reta e direta. Quais são as revelações especiais? Temos duas. Primeiro, Cristo. Cristo é a revelação especial de Deus. E a outra revelação especial é a Bíblia. A Bíblia é a revelação especial de Deus. É tão interessante que Bíblia e Cristo se unem. É tão interessante, se eu ler João 1, verso 1, a gente vai entender que o verbo que estava lá no passado, que fez a criação junto com o Pai, e quando eu começo a ler as Sagradas Escrituras, ela vai me revelar que aquele verbo que estava lá na criação, ele está, presta atenção no que eu vou te dizer, ele se revela ou ele está dentro das Sagradas Escrituras. Então, quando eu leio a Bíblia Sagrada, é como se eu estivesse conversando com Cristo. Era como se eu estivesse abrindo a mente dele como homem e entendendo aquilo que ele fez, o propósito de vida dele. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia, porque a Bíblia revela o caráter, revela quem Cristo é, o propósito da vida dele para nós. Então por isso nós chamamos de vida de revelação especial, sem rodeio, tá? Sem dar muita volta, é reta e direta, ok? Deus se revela em quem? Em Cristo. Então olha que interessante, em Cristo eu vejo Deus. Olha que interessante. E a Bíblia revela quem foi Cristo. Você consegue entender? Eu vejo Deus em Cristo. Cristo mesmo disse: você pede para me ver o Pai? Eu estou todo dia com vocês e vocês ainda não viram o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Ok. Cristo não está mais entre nós. Como que eu vejo Ele? É a Bíblia. A Bíblia é a revelação final. Eu vou repetir. A Bíblia é a revelação final, aonde eu consigo entender e perceber quem é Cristo. Tópico segundo. Evidências da autenticidade da Bíblia. Ponto primeiro. Evidências internas. Então eu vou pegar a Bíblia, ok? E vou abrir ela e eu vou analisar ela tecnicamente, para ver se eu posso confiar nela sim ou não, ok? Então olha que interessante, eu vou pegar a Bíblia. Sabe quanto tempo durou para escrever a Bíblia? 1.600 anos. Como dizia o meu pai, 1.600 anos, né? Meu avô era italiano e ele falava, minha mãe falava muito isso, 1.600 anos, né? Foi 1.600 anos. A Bíblia começa a ser escrita no ano 1500 antes de Cristo, ok? E o Velho Testamento, ele começa a ser escrito no ano 1500 antes de Cristo, e o último livro, ou a última escrita do Antigo Testamento, foi por volta do ano 450 antes de Cristo, ok? Aí acontece aquele 400 anos
de silêncio, que eu já expliquei que não existe 400 anos de silêncio, porque Deus nunca ficou em silêncio. Houve 450 anos de nenhum escrito inspirado, porque Deus sempre falou na humanidade. Ou, quer dizer, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês aprender isso também. Ou vai dizer que em 450 Deus não falou com ninguém. Eles oravam e Deus não respondia. Pera aí, tá? Essa foi uma farsa que nos contaram, tá? Teve 450 ou 400 anos, ok? Onde não teve obras inspiradas, ok? Aí no ano 45 depois de Cristo, o Novo Testamento começou a ser escrito. E ele foi escrito aproximadamente até o ano 110 depois de Cristo. Então, se você fazer umas contas entre a Bíblia ser escrita, tá, até a Bíblia ser terminada, o início e o final, dá cerca de 1115 anos. Contando o período interbíblico, então do começo dela até ela ser terminada, nós falamos que ela teve quase 1600 anos de escrita. Quantas pessoas escreveram a Bíblia? 440 pessoas. Então presta atenção. Um livro que demorou 1600 anos para ser escrito. 40 pessoas escreveram esse livro. Não, vamos ser sinceros. Cai fora de teologia, vamos usar a sinceridade. Qual é a probabilidade de ter erro? Enorme. Enorme. Vamos fazer uma coisa. Nós começamos a escrever aqui, eu começo a escrever uma coisa aqui nos Estados Unidos. Você está escrevendo aí. Daqui 300 anos, 1000 anos, o que eu escrevi tem que bater com o que você escreveu. E nós não sabíamos que nós estávamos escrevendo um livro de Deus para deixar para as outras gerações. Como um livro inspirado, como uma carta de amor para a humanidade. Querido, vamos ser sinceros. Tem jeito disso? Olha que interessante. Dentre esses autores, tinha pescadores. Homens que não frequentavam escola, que não tinham um grande academicismo. Nós temos advogados. Nós tínhamos homens que viviam no palácio. Nós tínhamos homens que nunca sentou em um banco da escola para escrever esse texto. Olha que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O ivrit, o hebraico, o aramaico e o grego. E é tão interessante que você pega hoje a Bíblia, depois de todo esse tempo, 1600 anos, 40 pessoas escrevendo, 3 idiomas, né? Uns vão dizer que foi 2 idiomas e um dialeto, isso para mim não importa, mas foi o hebraico, o aramaico e o grego. Então, olha que interessante, ela não contém erro. A Bíblia não tem um erro, ela não tem nada que possa manchar. Não tem nada, não tem uma vírgula nas Sagradas Escrituras que mancha a sua autenticidade. A Bíblia, ela é puramente, eu não vou falar nem 100%, ela é puramente, tá, intocável. A Bíblia não contém nenhum tipo de erro. Por isso que eu sou apaixonado por esse livro, tá? Então, verdade é que aí eu entro aqui na parte B, tá? As evidências internas desse livro. Olha que interessante, presta atenção no que eu vou te dizer. Toda verbalização da Bíblia tem efeito. Não existe um dia, não existe uma vez que a Bíblia não é proferida, não é mencionada, que ela não faz aquilo que lhe apraz. O profeta Isaías disse que quando sai uma palavra da boca do Eterno, não volta para ele vazia. Ou seja, ela faz alguma atividade. O que é voltar para ele vazia? É cumprir o seu propósito. Ou seja, toda vez que a Bíblia, que um texto ele é lido, ele tem que fazer alguma coisa. E é tão interessante que o texto diz que ele não volta enquanto ele não faz aquilo que ele apraz. E deixa eu ir um pouquinho mais profundo. Tem coisas que você ouviu há muito tempo, que saiu da boca do Eterno, que saiu das Sagradas Escrituras, que ainda não voltou para ele, porque ainda está no seu coração. Ainda está no meu coração. Ou seja, ele ainda está trabalhando aquela palavra. E ela só vai voltar para ele na hora que fazer aquilo que lhe apraz. Então anota isso, toda verbalização da palavra
tem efeito, nada volta para ele vazio, ok? Olha a terceira ideia que eu tiro aqui do ponto 1, profecias dos eventos futuros. Quando eu olho para a Bíblia, toda profecia, todas aquelas que já se cumpriram, ok? Elas não tiveram nenhum erro. E ainda as que faltam se cumprir, ou seja, eu acredito piamente, não porque as outras já deram certo, porque é a Bíblia Sagrada. E aí, claro, uma dedução humana. Se deu certo, imagina essas que estão vindo. Isso é uma dedução humana. É uma dedução, pode ser infantil, medíocre, mas eu tenho que pensar assim também, tá? Não vou condenar quem pensa assim, tá? Mas eu quero fazer a menção da primeira profecia da Bíblia. A primeira profecia da Bíblia é Gênesis 3,15. E é tão interessante que a primeira profecia da Bíblia é uma profecia sobre quem? Jesus. Aí o que eu aprendo? Que a Bíblia e Jesus se mistura. É por isso que quando você lê Bíblia, é como se ele estivesse com você, presente. É por isso que não existe uma maneira de você não ler a Bíblia e não sentir algo, não ser confrontado, impactado, mudado, transformado pela ação da palavra. Então, olha que interessante, tá? A Bíblia começa a falar de Jesus. A primeira profecia é sobre ele. Então, por isso que Bíblia e Jesus se misturam, ok? E todas as profecias, todas, até hoje, que precisaram se cumprir, elas se cumpriram, tá? E as que faltam ainda, você pode ficar tranquilo, não precisa questionar nenhuma delas não, tá? É só você dar uma olhadinha para o passado, sabe? Porque eu aprendi uma coisa, o passado, ele explica o futuro. Você quer entender o futuro? É só dar uma olhadinha para o passado. Ou seja, quando eu olho para o passado na ideia de profecia, eu entendo piamente que tudo aquilo que ele falou e já se cumpriu, o passado, o presente é apenas um detalhe. Ou seja, tudo que falou vai acontecer. Agora vamos para as evidências externas, tá? Fora das Sagradas Escrituras. Eu quero salientar duas, embora uma se mistura com a outra, mas são as evidências científicas e as evidências arqueológicas, tá? A científica é aquela tecnicamente de laboratório, ok? Pode ser científica, pode ser na área médica, psíquica, enfim, tá? Elas comprovam e atestam. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa científica, por exemplo, que a psicologia moderna só descobriu tem poucos anos, mas Cristo já desenvolvia. Olha que interessante. Isso é da inteligência emocional. Pega essa. Sabe por que Jesus dizia, Jesus curava alguém e ele dizia o seguinte, olha, não conta para ninguém, tá? Ou às vezes, ele falava o seguinte, ó, vai lá e conta apenas para o sacerdote. Mas na maioria das vezes, ele diz, ó, fica quietinho, não conta para ninguém. Por que Jesus dizia para não contar para ninguém? Na verdade, ele estava dando um efeito que a ciência descobriu agora há pouco. Na verdade, ele estava dando um comando. E sabe qual é esse comando? Olha, divulga para todo mundo. Por quê? Porque quando você fala algo negativo para aquela pessoa, sabia que o negativo induz a fazer? É verdade. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui, tá? É o seguinte, não pensa num carro vermelho. Não pensa. Não pensa. Não é pra você pensar. Você pensou num carro vermelho? Não era pra você pensar. Mas por que você pensou num carro vermelho? Porque eu dei o comando, não pense no carro vermelho. Na hora que eu falei, não pense no carro vermelho, você pensou. É igual você deixar o seu filho em casa. Lembra quando nós éramos pequenos? O pai falava, ó, eu vou sair, mas você não mexe ali. Porque se você mexer ali, você vai apanhar. Na hora que o pai sair, aonde você queria mexer? Ali, aonde ele disse para você não mexer. Ou seja, a ciência descobriu isso há pouco tempo. Jesus já desenvolvia essa técnica de comportamento na época dele. Você consegue entender isso? Isso daí é preciosíssimo, tá? E a arqueologia vai
provando de que a Bíblia ela é verdadeira. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Nós cristãos não precisamos nem da ciência e nem da arqueologia para testar e para comprovar o que a Bíblia falou. Presta atenção no que eu vou te dizer. Elas hoje são ferramentas secundárias. Se elas não existissem, ok? Elas, ou seja, a minha crença não afetaria. Eu ia continuar acreditando nas Sagradas Escrituras do mesmo jeito, ok? Então eu não preciso de ciência e de arqueologia para atestar a minha fé em Deus. Tópico terceiro, a mensagem da Bíblia. Ponto 1, a supremacia da Bíblia. Presta atenção no que eu vou te dizer, tá? Qual foi, vocês se lembram dos 5 solas, tá? Qual é o segundo sola? Sola Scriptura, ok? Então, olha que interessante. Sola Scriptura foi um dos 5 solas que a Reforma Protestante pregou. A segunda, ou o segundo sola, era a Escritura, ou seja, somente as Escrituras. O que eles queriam dizer isso? Eu não preciso de experiências para atestar a minha crença. Querido, eu tenho que tomar muito cuidado com as experiências. Já viu aquelas pessoas que vêm contando experiências da sua própria vida, para testar ou para dar ideias ou para corroborar doutrinas das Sagradas Escrituras? Eu não preciso de nenhuma experiência para eu dizer o que é certo e o que é errado na Bíblia Sagrada. Por exemplo, se eu tenho uma experiência e eu conversei com um morto, faz conta que eu estou aqui, e de repente eu vejo um morto, o morto vem até a mim, e ele começa a conversar comigo, e eu começo então a dizer que eu posso conversar com um morto, porque eu conversei com Moisés, porque eu conversei com meu pai e com minha mãe que já morreu. Peraí, experiências não atestam as Sagradas Escrituras. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu gosto muito da sola Escritura. Revelação não deve guiar a minha vida e não deve guiar a vida da igreja. Quem é que guia a minha vida? Sola Escritura. Fábio, você está negando as profecias? Não. Toda profecia, ela passa pelo viés das Sagradas Escrituras. Se ela não tiver confronto, se ela não tiver em par de igualdade, se ela não ferir nenhum princípio das Sagradas Escrituras, ela é verdadeira, ok? Se ela fere princípios, ela é falsa. Por isso que eu preciso entender que só a Escritura é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Ponto segundo, o poder da palavra de Deus. Olha que interessante. A Bíblia fala que a Bíblia, ou seja, que a palavra, ela é fogo, martelo, espada, água. Por exemplo, né? Ela é fogo, martelo, espada e água. Olha que interessante. O fogo purifica, o martelo é algo resistente, é algo que sempre está ali, ó. Para quê? Para desfazer alguma coisa. E tem a capacidade também de construir algo novo. É tão interessante, somente a Bíblia. Olha que interessante, somente a Bíblia. Por isso que eu gosto muito da palavra poder. Poder no grego é dínamo. Mas somente a Bíblia diz que ela é o poder de Deus. Somente esse poder que destrói e constrói. Quando eu ouço a palavra, ele vai destruindo algo em mim, mas ao mesmo tempo ele vai construindo, por isso que é o martelo. Outra coisa é a espada. A espada tem a ideia de dividir, né? A espada tem a ideia de lutar, de confronto também, de guardar aquilo que me pertence, de proteger. E tem a ideia de água. A água é aquilo que vai limpando, purificando, que vai trazendo tranquilidade, sana todas as minhas dúvidas, todos os meus anseios, me traz tranquilidade, tá? Terceiro ponto, o propósito da Bíblia. Querida, aqui eu quero salientar 4 coisas, tá? Quais são os propósitos da Bíblia? Primeiro, ser entendida por todos. Todos que leem a Bíblia entendem. Todos. Esse que é o objetivo dela.
Uma criança lê a Bíblia, ela entende que Cristo salva. Um erudito ler a Bíblia, ele vai entender que a Bíblia, ela é um livro capaz de salvar o ser humano, porque esse é o propósito dela. Então, o propósito dela, ser entendido por todos. Um outro propósito, tá? Antes de salvar a alma, ele salva a mente. Eu li isso num livro, eu achei fantástico. Um dos propósitos da Bíblia é, antes de salvar a alma, salvar a mente. Porque somente uma mente sanada, uma mente salva, poderá salvar a sua alma. Porque se eu não salvo a minha mente, como que eu salvo a minha alma? E lembrando que salvar a alma é um processo. Eu não salvo a alma do dia para a noite, é um processo. Porque é na alma, olha que interessante, é na mente que estão os meus maiores conflitos. São aonde estão as minhas emoções. Então, uma mente doente é uma alma doente, mas uma mente sadia é uma alma sadia, é uma alma convertida, é uma alma que adora Ele em espírito e em verdade. Terceiro propósito da Bíblia Sagrada é sermos melhores como seres humanos. Sabia que a Bíblia tem a capacidade de remodelar ou de melhorar a cidadania humana? Esquece religião agora. A Bíblia tem a capacidade de nos transformar como melhores seres humanos. Por exemplo, ela prega o amor, ela prega a paz, ela prega a fé, ela prega a igualdade, a tolerância. Então isso é muito interessante nós observarmos nas Sagradas Escrituras. E eu acho assim que esse último propósito que eu escrevi aqui é um dos propósitos assim mais interessantes. A Bíblia, ela é inegociável. Eu acho muito interessante isso. Com a Bíblia você não negocia com ela. Ela é e pronto. Eu sei que tem pessoas que tentam negociar com a Bíblia. Ah, mas não é assim. É assim. Olha que interessante. Nós sempre queremos que a Bíblia se encaixe em nós. Na verdade, nós temos que se encaixar nela, porque ela tem uma medida exata. Esse é o tamanho da Bíblia. E eu talvez estou maior do que a Bíblia. Mas se eu quero que ela faça parte da minha vida, eu não aumento a Bíblia. Mas eu também não posso diminuir ela. Ela tem um tamanho exato. Se eu estou maior do que a Bíblia, eu tenho que me cortar. Mas se eu estou menor do que a Bíblia, ótimo. Mas é muito difícil alguém estar menor do que as Sagradas Escrituras quando você entra. Porque se você está menor, algo está te faltando. Se você está maior do que a Bíblia Sagrada, algo está sobrando. Então não posso ter sobra, mas também não posso ter falta. A Bíblia, ela é suficiente. Ela é inegociável. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando e até semana que vem, querendo Deus.